Olá, seja bem-vindo ao Terceiro Setor. Aqui você acompanha o trabalho de ONGs, instituições que fazem a diferença na vida de milhares de pessoas no estado de São Paulo e também em todo o Brasil. Hoje a gente acompanha os projetos e as realizações do Instituto Ayrton Senna, inspirado no nosso campeão mundial de Fórmula 1, que continua a influenciar gerações pela sua garra, determinação e valores humanos também. O Instituto Ayrton Senna é uma organização sem fins lucrativos, criado em 1994, após o falecimento do tricampeão mundial de Fórmula 1. Fundado pela família do piloto, o Instituto tem como missão desenvolver o potencial de crianças e jovens também por meio da educação de qualidade, contribuindo para a redução das desigualdades aqui no nosso Brasil. E para falar dessa grande entidade, que também virou referência no terceiro setor, nós vamos conversar agora com a Maria Lúcia Voto, ela que é gerente de conteúdos educacionais do Instituto, já aqui conosco, trazendo algumas novidades também, claro, falando um pouco dessa missão que é de extrema importância para o nosso país, para os nossos jovens adolescentes, e indispensável também, né, Maria? Tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, poder contar sobre o Instituto, o que a gente faz. Prazer é nosso, tá? Já quero começar falando com você sobre essa missão do Instituto, né? A gente tem aí novas gerações, nós temos aí 30 anos, né, da morte do nosso campeão, algumas gerações jovens meio que não ouviram nem falar ainda em Ayrton Senna, mas o Instituto tá aí para isso também, né? Exatamente. A gente quer que o legado do Ayrton chegue nos diferentes lugares do Brasil para quem precisa, porque essa é a nossa missão. Então, desde 1994, quando ele foi criado, o Instituto Ayrton Senna tem como missão ajudar crianças, adolescentes e jovens a desenvolver o seu potencial. E a gente acredita que todos merecem uma educação de qualidade para poder ter as suas oportunidades realmente consolidadas. Bom, são 30 anos de muito trabalho, né? Eu acredito, ninguém fica 30 anos fazendo esse trabalho se não está dando certo. Minha pergunta é essa. Eu sei que é muito objetivo, mas assim, tá dando certo? Claro, né? Tá dando certo, tá dando certo. A gente já atendeu mais de 39 milhões de estudantes. A gente já atuou em regime de colaboração com redes públicas em mais de 3 mil municípios e em todos os estados do Brasil. E quais são hoje as principais áreas de atuação de vocês? Hoje o Instituto ele se baseia em 3 pilares de atuação: pesquisa e inovação. Então, a gente desenvolve pesquisas científicas e pesquisas empíricas e sempre de olho em como a gente pode inovar e oferecer o melhor. O outro é o de disseminação desse conhecimento. Então, o que a gente produz com base em ciência é como se a gente traduzisse para o pedagógico para poder levar para as redes. E o terceiro pilar é o de mobilização, que é colocar a sociedade, os tomadores de decisão, a par daquilo que realmente tem sido uma necessidade para a gente poder juntos superar esses desafios. E Maria, e como é que o Instituto ele define educação integral na prática? Porque a gente sabe que não é tão fácil, né? Hoje a gente atua, então, olhando muito para essas políticas educacionais de fomento à educação integral, porque para a gente, educação integral, e conforme os principais documentos que regem a educação, como a Base Curricular Comum Nacional, a educação integral ela é o olhar para o indivíduo como um todo, né? Nós não somos só um ser que aprende competências acadêmicas. A gente tem nossas questões físicas, culturais, comportamentais, sociais, emocionais. Então, a educação integral para a gente é esse olhar para as múltiplas dimensões e o trabalho sempre considerando isso, sempre considerando o ser como um todo, o desenvolvimento pleno. E quais são os públicos, por exemplo? Quais são os públicos que são prioridade? Tem a ver com idade, rede pública, regiões? Como é que funciona essa, vamos dizer assim, essa captação, né, de pessoas? O nosso público é o Brasil e as redes públicas. Então,
Desde, como eu disse, né, a missão ela veio, inclusive, do Ayrton Senna, de uma conversa que ele teve com a irmã dele ali em 94, um pouco antes de começar o campeonato, que infelizmente, né, foi ali em uma das corridas que ele veio a falecer, que é a gente poder oferecer uma educação de qualidade para todos. E aí, na rede pública, a gente sabe que tem o desafio de alcançar, então, essa educação de qualidade. E aí a gente busca, então, ajudar essas redes públicas do Brasil todo, seja de municípios, seja de estados. E a idade, principalmente, ensino fundamental e ensino médio, dos 7 anos até os 18. Certo. E quais são os principais programas atualmente em funcionamento de vocês? Hoje nós temos 6 programas. Um de alfabetização na idade certa, chama Circuito 360. 360 porque olha para as dimensões, para todas as dimensões do ser, né? Não só o acadêmico. Nós temos programas de recomposição, de aprendizagem e aceleração para ajudar aqueles estudantes que precisam se alfabetizar, que estão ali com distorção idade série. Tem o Se Liga, tem o Acelera, são programas que têm quase 30 anos, Fórmula da Vitória. A gente tem um programa, então, de desenvolvimento socioemocional, pensando nesse desenvolvimento pleno do estudante, que é o diálogo socioemocionais. E a gente tem uma solução educacional para a gestão, de apoio à gestão da escola, gestão da rede, com questões administrativas, pedagógicas, de pessoal. Então, a gente tenta atuar desde a alfabetização até o fortalecimento desses jovens para o mundo do trabalho, para a sociedade e, em paralelo, apoiando a gestão também. E o resultado do que você está falando é isso que a gente está vendo na nossa tela. Olha só, são fotos, né, registros de extrema importância. Assim, essas fotos, eu acho que elas representam muito bem o trabalho de vocês. Dá para ver, por exemplo, no sorriso dessas crianças, né, na qualidade, inclusive, do que a gente vê nessas fotos. É realmente um resultado, deve ser muito prazeroso para vocês, né? A gente que não faz parte do Instituto, de maneira direta, né? A gente fica assim super emocionado, feliz também de ver que vocês, inclusive, fazem muitas vezes até o papel do poder público também, né? Então isso é de extrema importância. A gente vê jovens, daí ó, a gente tem muita gente na sala de aula, esses jovens que a gente está vendo aí na nossa tela, muitos já devem até estar mais encaminhados, né, Maria, no futuro. Como é que é esse resultado? Já temos egressos, né? Muitos egressos. A gente tem estudantes, assim, egressos que participaram de programas que a gente atuou em secretarias e assim, que viraram empresários, que são professores, que são vereadores. A gente tem histórias incríveis para contar de pessoas que voltaram a acreditar que era possível, através da educação, pensar num futuro, ver possibilidades, se enxergar como parte importante da sociedade. Sim, claro. E, por exemplo, alguns deles, né, que vão para o mundo político, eu acredito, inclusive, que eles saem de lá e se transformam políticos para quem vai ser político, né, até com bem mais sensibilidade, né, porque conhece de perto a realidade, né, vive a história também. Eu acho que isso também tem muita importância, até para dividir as experiências com outros políticos futuramente que não vieram do mesmo lugar, mas que pelo menos vão entender, né, a situação, até porque o Brasil é bem diferente, né, Maria? Com certeza. Participar de programas, por exemplo, de alfabetização, de redução de distorção idade série, isso traz uma autoconfiança, uma resiliência e um olhar empático e respeitoso que faz com que você, né, queira que isso aconteça para outras pessoas. Então você se torna um cidadão mais ativo mesmo, você defende aquilo. E eu acho que é isso que a gente desperta, a gente consegue despertar nessas crianças, nesses jovens, nesses adolescentes, que é onde a gente consegue levar os nossos programas. E como é que vocês medem o impacto dos projetos nas escolas? Dá para medir isso? Dá para ter uma noção? Dá para medir os impactos, a gente começa olhando. Então, toda solução, a gente sempre olha. No começo, a gente faz o que a gente chama de teoria da mudança, que é olhar quais são os desafios. Onde a gente quer chegar? De que forma que a gente vai superar? Qual o caminho? Então, essa é a primeira medida. No durante, a gente vai medindo esse impacto através de monitoramento. Então, dados de faltas, de formação de professores, de livros lidos,
de autoavaliação desses estudantes. E no final a gente consegue fazer uma avaliação de resultado no final de cada ciclo para entender esse impacto real. Então pode ser uma avaliação, por exemplo, no início do ano eu vejo como está e no final do ano eu também faço um deparo aí para esse início. Por exemplo, tem rede que a gente entra que eles têm 30% de crianças não alfabetizadas. E no final de um ano, a gente tem um avanço de 95% dessas crianças alfabetizadas. Então, é possível já ver isso. E tem outros tipos de avaliação, por exemplo, avaliação de impacto, mesmo grandes, que a gente faz em parceria, a gente já fez com o INSPER, por exemplo, que a gente percebe que os estudantes, eles têm um avanço de desempenho escolar no trabalho, por exemplo, com competências socioemocionais, enquanto um estudante na escala IDEB, ele passa assim, de um ano para o outro, ele tem um avanço de 10 pontos, esses estudantes eles tiveram um avanço de até 50 pontos. Então, assim, é muito grande. Então, a gente tem como mensurar. E tem até um impacto legal. Desculpa que eu estou falando bastante, Fica à mas é que eu vontade. acho esse muito legal. A gente fez em parceria com o IDES, com o Instituto de Desenvolvimento de Investimento Social, de retorno. Quanto que um estudante que é valorizado, que é alfabetizado na idade certa, ou que tem a sua recolocação, né, a recomposição da sua aprendizagem, quanto que ele gera de retorno a cada R$1 investido? São R$18 de retorno. É um retorno muito grande. Se a gente for ver outras avaliações de impacto desse tipo, o retorno é de R$1 investido, R$1,50, R$2 de retorno. Quando a gente está falando de alfabetização, de recomposição, a gente tem até R$18. Porque o estudante ele permanece na escola, ele sai muito mais apropriado para o mercado de trabalho. Ao mesmo tempo que ele não permanece mais do que o tempo necessário. E o investimento, tanto da família como do governo, é menor. Então, acaba se tendo um retorno muito maior. Maria, há mais dados recentes sobre a melhoria de aprendizagem ou redução da evasão, por exemplo? Temos bastante dados, a gente tem então essas avaliações maiores com parceiros, essas avaliações de impacto, onde a gente observa essa redução, e a gente tem essas próprias avaliações ao longo do percurso que a gente percebe, então, por exemplo, como que a gente sai de 30% de estudantes não alfabetizados para 95% deles alfabetizados, ou estudantes que evadiam porque não se sentiam pertencentes à escola, e hoje estudantes que permanecem na escola. Isso a gente consegue ver, por exemplo, com o número de faltas em relação ao número de presenças, né? Então, a frequência escolar, ou mesmo a nota desses estudantes em língua portuguesa e matemática, a frequência dos professores, a formação dos professores. Então, a gente costuma fazer um monitoramento muito próximo e muito real, muito possível, muito factível, para que isso não seja só uma visão nossa desse impacto, seja uma visão da escola, da sociedade. Quando você fala que o aluno não se sente muito pertencente à sala de aula, o que isso quer dizer na prática exatamente? É aquele estudante que não vê valor na escola. Ele não se sente parte daquele lugar, ele acha que ele não está aprendendo, que ele não é importante. Ele acha que está perdendo tempo, seria isso, mais ou Ele acha que ele menos? está perdendo tempo, porque ele não está aprendendo. Imagina um estudante a alfabetização começa aos 7 anos. Imagina um estudante de 10 que está numa sala junto com os de 7 anos, e os de 7 anos estão aprendendo a ler, estão aprendendo a escrever, e ele continua sem aprender a ler e escrever. Ele não vê sentido na escola, ele fala: por que eu estou aqui? Se eu não consigo escrever, se eu não consigo ler, é melhor eu ir para o mercado de trabalho, é melhor eu ficar em casa ajudando com os meus irmãos, vai ser melhor para minha família. O que não é, né, Maria? O que não é, porque a gente vê, por exemplo, com o retorno. É claro que a gente entende que são diversas realidades e que tem gente que realmente precisa disso.
Mas conciliar é muito importante. Olha, vamos aqui para o nosso telão. A gente está agora Vamos. lá no Maranhão. Vocês Em foram São lá Luís. para a ponta, né, do Brasil. É um dos estados, infelizmente, mais pobres que a gente tem quando se fala em educação também. O Uhum. estado do Maranhão, tirando a capital, as duas maiores cidades, que é Imperatriz e as pontas também, a cidade de Timon, que fica colada ali com a capital do Piauí. É. O restante é muito, realmente, são muitas dificuldades para quem quer estudar e ter educação no estado do Maranhão. E vocês chegaram até lá, né? Que Chegamos. imagens são essas? Relata pra gente. Olha, nós temos uma parceria muito importante com o governo federal a partir da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura. E nós conseguimos, então, trabalhar com eles no que a gente chama de plano anual. A gente colocou alguns municípios e estados para a gente poder levar esses programas que eu contei. Então, o Se Liga e o Acelera, que são de recomposição, o Circuito de Alfabetização, o Gestão Nota 10 de Gestão, o Diálogos Socioemocionais. E o que a gente está vendo são crianças que são impactadas por esses projetos, graças a essa possibilidade da Lei de Incentivo à Cultura, e que a gente tem visto um crescimento, assim, muito importante nessa questão de alfabetização e de autoconfiança e de pertencimento que a gente conversou, de desempenho escolar. Maria, essa cidade do Maranhão, qual é que aparece nas São imagens? É Luís. São Luís mesmo, É a São capital, Luís. né? Isso, a nossa atuação é ali em São Luís. Nós temos outros trabalhos também com desenvolvimento socioemocional junto a um DIME do Maranhão, e aí vai para todos os municípios, eles levam para todos os municípios. Então, aqui a gente está vendo Maranhão, ou São Luís, desculpa, no Maranhão, mas a gente tem atuação em outros lugares também. É que São Luís tem sido um desses municípios da Lei de Incentivo à Cultura. Que Olha, legal, né? E é importante a gente lembrar que, por exemplo, no caso de São Luís, é uma capital, né? Um estado que enfrenta dificuldades como um todo, muito. mas é uma capital que recebe milhares de turistas o ano inteiro, né? É uma capital muito visitada, não só a capital, como os Lençóis Maranhenses também, É, que hoje faz parte do calendário realmente de muitos brasileiros e principalmente, né, do turismo internacional que procura o Brasil por tudo aquilo que a gente já sabe dos Lençóis Maranhenses. Então é importante que pessoas de lá, os nativos, como a gente chama, eles precisam entender, precisam ter sim. cultura, até para trabalhar, para receber os turistas, né? E eu acho que isso é de extrema importância. Agora, além do Maranhão, vocês estão presentes em mais ou menos quantas capitais ou estados? Você tem esses números de cabeça, mais ou menos? Olha, a gente está em estados, hoje nós estamos no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, parcerias diretas, né, com o estado. Mato Grosso, Rio Grande do Sul. Nossa, de cabeça agora Pois a você me gente vai pegou, hein? Eu lembrando. Não, esqueci, depois mas tem porque é muito. muita Tem coisa, né? muitos, tem muitos. Porque a gente tem os que a gente faz direto, a implementação direto, e tem outros que já vivenciaram aquilo, porque depois de 3 anos, mais ou menos, eles precisam estar autônomos. Né? O programa não acaba. O Instituto entrega ele para a rede. Não é um programa do Instituto, é da Sim. rede. Então, hoje a gente tem muitos, mais de 100 parceiros, municípios, estados que já seguem esses programas que a gente está vendo aqui, mas de forma autônoma. E o que a gente está, eu vou te dar um número mais ou menos, mas a gente deve estar em torno de 15 parcerias assim entre estados e municípios, inclusive com o Centro Paula Souza, que é aqui Legal. de São Paulo, muito legal. A gente tem um trabalho muito bacana com eles desde 2023. Com o desenvolvimento de diálogos socioemocionais para os jovens ali do centro. Vou até te fazer essa pergunta, que é uma pergunta também até de educadores, pessoas que trabalham com a educação, que têm esse interesse, que às vezes não têm esses detalhes do Instituto Ayrton Senna. Como é que vocês, que as escolas, por exemplo, elas são selecionadas para participar? Os critérios mudaram, são os mesmos? O que vocês pedem hoje exatamente? Na verdade, nós não selecionamos as escolas. Então, tem várias formas da gente chegar até uma rede pública ou dela chegar até a gente. Então, pode ser um contato direto, pode ser através de um parceiro financiador que fala, olha, estou vendo que na minha cidade, na cidade onde está ali a minha empresa, a minha indústria, tem uma questão ali educacional. Então, tem diferentes formas de chegar. A gente faz, então, aquela avaliação de quais são os desafios, conversa, analisa dados de avaliações de grande escala, conversa bastante com eles, entende os desafios e a rede seleciona quais são as escolas que vão fazer parte. Então, por exemplo, eu tenho um problema muito sério de alfabetização
com o ensino fundamental anos finais, que é ali do 6º ano ao 9º ano. Então, eles identificam que eles têm aquele problema. Quais escolas vão participar? São as escolas de ensino fundamental anos finais. Então, a rede que fica responsável por isso a partir desse primeiro diagnóstico. Claro que eu vou querer saber mais detalhes, que a nossa conversa está boa, deve estar inspirando muitas pessoas que estão assistindo a gente nesse momento, tá, Maria? Não sai daí, a gente vai tomar uma água rapidinho, gente. Nós vamos fazer um intervalo bem rápido. Já já nós voltamos com mais detalhes do Instituto Ayrton Senna e a Maria, claro, explicando tudo pra gente. Não sai daí. Estamos de volta com o terceiro setor, com a entrevistada de hoje nessa edição, a Maria Lúcia Voto, ela que é gerente de conteúdos educacionais do Instituto Ayrton Senna, que é o nosso principal tema de hoje, de interesse da maioria. E quem não conhece ainda o Instituto, fica ligado aqui no nosso programa, porque a gente tem muita coisa interessante para falar ainda, principalmente sobre a educação do nosso Brasil, né, Maria? Maria, vocês têm noção, por exemplo, da responsabilidade que vocês têm hoje, 30 anos de instituto, né? 30 anos educando, captando alunos para a educação, trazendo jovens, adultos. Vocês já pararam para pensar assim? Você, por exemplo, que tem uma função super importante dentro do instituto, às vezes para pensar assim? Para pensar. Eu acho que educação é um tema prioritário para a sociedade, deveria ser, né? E falar sobre isso e tentar apoiar e levar soluções, possibilidades, é uma responsabilidade muito grande. Então, sempre paro, faço essa reflexão, penso o ideal em relação ao real, né? Porque muitas vezes, por exemplo, né, eu ali que desenvolvo conteúdos, dá para desenvolver N coisas, mas isso chega na escola? Isso chega na escola brasileira mesmo? Então, acho que a gente faz muito esse trabalho de refletir sobre o que realmente as escolas do Brasil precisam, sendo que a gente tem, né, que elas são tão, assim, a gente tem uma pluralidade, a gente tem uma diversidade tão grande. Então, considerar tudo isso também é muita responsabilidade. Sim, a regionalização, né, que é uma palavra meio que nova, mas quando a gente fala em regionalização, no sentido disso, de pluralidade, né, de mostrar que o Brasil é muito diferente. Eu acho, não sei se você concorda, que a gente tem um grande desafio, né? O brasileiro, ele prefere conhecer primeiro lá fora do que conhecer o próprio país, né? Eu, particularmente, eu tive essa experiência desde jovem, eu tive o privilégio de conhecer já o nosso país por todo, né? Então, assim, não falta nada no mapa, a não ser as pequenas cidades, né? E é impressionante, Maria, estados colados são completamente diferentes. E isso realmente impressiona bastante a gente. Parece que a gente está em outro país. A maneira de educar, a maneira de conviver, a maneira de conhecimento é completamente diferente. E eu acho que isso termina sendo um desafio, mas um desafio prazeroso também. Porque no meio aí dessa mistura da panela, né, tem a linha ali do respeito, de entender que as pessoas são diferentes, que a educação em cada lugar é de um jeito, que nem por isso você é menos ou mais, né? Exato. Eu lembro muito, acho que você também vai concordar, que antes parecia que o Brasil era Rio, São Paulo. Depois veio a Bahia com sua cultura do carnaval, das nossas músicas, né? Que o Brasil aprendeu a respeitar. E aí veio outras épocas também. O Nordeste ficou conhecido pelo São João, pelos seus poetas também. E isso realmente é bastante interessante. Você acha que hoje, por exemplo, a educação mostra mais isso? Porque antes, por exemplo, na minha época, não sei na sua, mas a gente parecia que estava ali apenas com aquela visão ali, linha de frente. A gente não ia para os lados, a gente não conhecia o resto do Brasil. A gente conhecia ali um pouco da história e acabava por ali. A gente não sabia a importância de cada estado, do que era o nosso país como um todo. Vocês pensam também nisso, de levar a educação como um todo? Com certeza. É muito importante a gente olhar para todos. É difícil personalizar, né? Porque dentro de um mesmo estado, vamos pensar São Paulo, quantas realidades, quantas diferenças a gente não tem, né? Mas a gente tem que considerar que existem essas diferenças e levar isso. Inclusive, quando a gente traz, né, ou pensa materiais para as próprias escolas. Seja porque as pessoas não têm a oportunidade, seja porque essas pessoas não são incentivadas, ou seja porque tem uma visão, às vezes, até distorcida mesmo, né? Eu tenho uma história muito interessante,
que agora, com a lei de incentivo à cultura em São Luís, no Maranhão, tem um momento ali que eles criam, os estudantes são convidados a criar um curta-metragem a partir de algum lugar histórico da cidade, algum patrimônio cultural, alguma coisa. Tem estudante que não, olha, até ficou arrepiado, tem estudante que não conhecia o centro Loucura, né, de gente? São Luís, porque eles não tinham oportunidade, eles não se sentiam merecedores de estarem em um ambiente onde tem tanto turista internacional, tanta gente Parecia diferente distante, né? deles. Então a gente precisa levar isso. Precisa mostrar que é teu, o Brasil é nosso, que tem essas diferenças e tá tudo bem ser diferente, e é muito legal ser Sim, diferente. sim. Então acho que é uma preocupação nossa também. Inclusive, para quem não conhece, né, Maria, é importante a gente até já trazer um pouquinho dessa história de São Luís. O centro que ela fala cultural é onde tem toda a história de São Luís, é onde acontece o grande São João do Brasil, que é lá naquele meio, é onde tem aqueles famosos azulejos, né, que todo mundo se encanta, todo mundo. Inclusive tem as réplicas que são vendidas lá, né? Eu inclusive tenho um quadro lindo de São Luís, que você também trouxe, né? Adoro. Ninguém resiste àqueles azulejos. Eu tenho na minha casa também, eu trouxe de presente, me presenteei, e é impressionante. Inclusive, não está sendo nem tão cuidado como deveria o centro histórico, né? A gente tem lá muitos prédios arquitetônicos, a arquitetura é muito rica, mas não está sendo cuidado como deveria. Mas esse centro histórico, realmente, que a Maria está falando, é quase inadmissível essa história que você falou. Um jovem não conhecer o centro histórico de São Luís, morando na capital, morando na ilha, né? Como eles falam lá. Então, assim, é muito revoltante, né? Às vezes, eu acho que institutos como os de vocês veio para isso, para acordar essas pessoas, né? Entender que todo mundo faz parte, entender que todo mundo tem direitos, né? A gente pode até trazer esses exemplos, Maria, para São Paulo, né? Onde muitas pessoas acham que São Paulo é diferenciada, é mesmo, mas ponto, né? Tem uma vírgula aí no meio disso tudo. São Paulo é uma cidade feita por nordestinos, por pessoas de várias regiões também. Então, assim, São Paulo acho que tem a cara do Brasil. Ao mesmo tempo que não parece Brasil por tantos prédios, por tanto cinza, tem muito a mistura do Brasil, né? Onde você, toda esquina tem um brasileiro, tem alguém de qualquer estado. A gente se sente muito em casa, né, em São Paulo, quem é de fora. É verdade, tem mesmo. Eu acho que São Paulo ela mostra justamente a importância de conhecer o Brasil, de olhar para as diferentes culturas que a gente tem aqui dentro, as diferentes pessoas, os diferentes costumes e o respeito que é importante a tudo Sim, isso. sim, Então, aí eu estava contando do centro de São Luís, mas tem gente que não conhece o centro de São Paulo também e que vive aqui sim. também porque nunca foi apresentado ou não valorizaram. Ou tem gente até que não tem dinheiro para pagar a passagem do ônibus, né? É, a E a verdade é gente, essa. através da cultura, através do pedagógico, a gente pode levar isso para a sala de aula. Então, essa é a parte muito rica que a gente tem, assim, que o Instituto pode entregar para essas crianças, para esses jovens, que é conhecer o lugar que você vive, conhecer esse país lindo, entender a sua cultura, entender essa pluralidade e ganhar o mundo e atuar na sociedade para que mais crianças, mais jovens conheçam. E você falando dessa história cultural, né, de conhecimento, me lembra muito uma frase que ainda é bastante comum. É uma frase, na minha opinião, uma frase super atrasada, mas representa muito bem isso que a gente está falando, né? De achar que o nosso estado é sempre o melhor, é sempre o maior, e esquecer que a gente é um todo, né? Não dá para separar um estado do país. E tem uma frase que eu acho que você deve conhecer, que geralmente você encontra com uma pessoa em São Paulo, principalmente em São Paulo, ah, o seu sotaque é diferente, o seu sotaque, tipo assim, você está falando no interior de São Paulo com a língua enrolada e você acha que você não tem sotaque, que o outro tem, né? Parece que assim, onde eu moro, São Paulo, não tem sotaque. Isso é o normal do Brasil. E isso realmente totalmente contraditório, né? É, é muito engraçado, eu dou muita risada disso, porque onde a gente vai, as pessoas falam, não, mas eu não tenho sotaque. Aqui em São Paulo é muito forte isso, É, né? A gente acha que tem zero sotaque. Mas, e é tão bonito, e são línguas diversas, né, que sim, a gente sim. ouve. Essa riqueza cultural, poucos países no mundo têm, né? O Brasil é muito rico e a gente tem que valorizar isso. E a educação é a base dessa valorização. Seja através da alfabetização, quando você alfabetiza, você entrega isso para essas crianças, você mostra para eles o que é a cultura,
o que eles podem, o poder que eles têm na mão a partir da cultura. E você também traz essa questão de desenvolvimento socioemocional deles entenderem a importância social disso e quanto isso impacta o emocional deles. Vocês se preocupam, por exemplo, com essa linguagem mais moderna da educação? Porque eu acho de extrema importância. Por exemplo, aqui em São Paulo, eu conheço várias escolas públicas onde elas já têm essa linguagem dentro da sala de aula. Por exemplo, eles trouxeram muitos alunos, conseguiram colocar esses alunos dentro da sala de aula por ter a linguagem da rua, que agrada cada regionalidade. Por exemplo, eu conheci uma escola há pouco tempo aqui em Guarulhos, onde ela fez várias artes gráficas, trouxeram artistas da rua, onde existem imagens, né, pintadas e desenhadas dentro das paredes da sala de cada sala de aula, onde traz. Tem inclusive o Ayrton Senna, né? Eu vi lá o Ayrton Senna, até publiquei nas redes sociais, mas tem também a nossa história. Fala da história sobre negros, da nossa independência, dos nossos grandes, maiores artistas. E é uma maneira de educar também, só que através da arte dentro da sala de aula. Algo que eu nunca imaginaria na minha época, por exemplo. E isso também vocês se preocupam, porque, por exemplo, a gente tem desafios como a violência contra a mulher, que infelizmente faz parte ainda do nosso país. Eu acredito que daqui uns dias a gente vai conseguir vencer essa etapa, né? Porque a educação está aí para isso. Acho que É. realmente são as novas gerações que vão mudar tudo isso. Mas, por exemplo, temos a violência contra as mulheres, temos os preconceitos que eles já estão diminuindo, mas ainda existe, né? A gente já conseguiu pular essa etapa que, por exemplo, se você não gosta, o problema é seu, mas respeitar, você vai ter que respeitar porque as leis já acordaram para isso. Então eu queria saber se vocês se preocupam também com essa educação mais moderna para o futuro realmente de fato, do dia a dia da prática. Quando a gente trabalha com o socioemocional, que é olhando para o desenvolvimento integral, né, desses estudantes, dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes que estão na escola, a gente considera justamente isso. Então, deles se empoderarem e deles perceberem como que a sociedade funciona e como que eles podem atuar nessa sociedade, a importância de terem pessoas realmente atuantes na sociedade. Então, quando as competências são várias, mas o respeito, por exemplo, é uma delas. A empatia é uma delas. A iniciativa social de você estar junto com o outro, de você trocar com o outro, a curiosidade para você aprender, o interesse artístico de você apreciar obras, de você querer desenvolver obras de criatividade, né? Pensamento crítico. Então, tudo isso está muito relacionado à linguagem que a gente usa hoje, que é a linguagem socioemocional, e ao que a gente incorpora em solução de alfabetização, em solução independente de qual seja o público, porque a gente vê que isso realmente é o que está faltando e percebe-se um impacto se você desenvolve competências socioemocionais na sala de aula, você percebe um impacto na saúde mental, no bem-estar desses estudantes, no pertencimento que a gente falou, né? Então, um estudante que vê um grafite que tem a ver, então, com o lugar que ele mora, com Guarulhos, né? Aquilo que ele identifica. Isso faz com que não só ele identifique a cidade que ele mora, a comunidade dele, mas a escola como um lugar dessa comunidade, como um lugar que ele deveria estar também. A gente tem também as competências socioemocionais, elas têm evidências muito claras na mitigação de violência, como bullying, por exemplo, e outros tantos tipos de violência. E desempenho acadêmico, enfim, interesses profissionais. A linguagem que a gente usa é sempre a linguagem mais próxima possível do que é atual, do que está acontecendo e do que realmente se precisa, do que a gente observa que são as necessidades da educação no momento. Eu quero até aproveitar o gancho e te perguntar como é que as competências socioemocionais são desenvolvidas em sala de aula. As competências socioemocionais, a gente sempre orienta que elas sejam desenvolvidas assim, em duas etapas, né? Mas etapas complementares. Então, que elas sejam desenvolvidas junto com as competências cognitivas, para a gente quebrar aquela visão de que só na escola a gente só aprende conteúdo cognitivo, só conteúdo acadêmico. Não, a gente aprende o todo, porque nós somos seres plurais. Então, a gente aprende tudo. E tudo é considerado. Então, as competências cognitivas, as socioemocionais têm que ser trabalhadas junto com a cognitiva. Um professor vai trabalhar
Eu sou professora de ciências, então vai trabalhar o ciclo da água e ele pode trabalhar também iniciativa social, porque ele pode fazer um trabalho em grupo. Imagina, em grupo eles vão trocar bastante. E além disso, é preciso que tenha intencionalidade. Então, eu vou trabalhar iniciativa social, mas se eu não falar para o meu aluno que eu estou trabalhando em iniciativa social, ele não vai saber. E aí, como que eu alfabetizo ele para o socioemocional? Como que eu faço com que ele adquira essa linguagem, que ele seja letrado nisso? Então, eu preciso falar o que que é a iniciativa social, que nós vamos trabalhar com ela, dar exemplos, ao longo da atividade ali, conversar com eles. Em que momento vocês estão mobilizando? Vocês estão juntos? Vocês estão trabalhando juntos? Se não estão, por quê? No final, fazer uma avaliação, sabe? Isso é muito importante para que faça parte do dia a dia deles. É assim que eles vão conseguir entender que eles estão ali na escola para aprender sobre a vida. E aí, um exemplo que eu acho que a gente pode usar bem, foi um exemplo há pouco tempo, né, que passou, o nosso carnaval. E isso é muito preocupante e a gente precisa estar atento a isso também. Por exemplo, eu não sei se você vai concordar comigo, o carnaval é a maior festa, né, popular do mundo. O Brasil é visto lá fora pelo carnaval. E não é por questões, vamos dizer assim, pelos piores casos ou piores exemplos que não são legais, mas pela festa que é linda, pela alegria que só nós brasileiros temos. Quem conhece outros países sabe do que eu estou falando, por tudo que o carnaval representa para a nossa cultura, não é? Pela geração de empregos. E a gente teve no último carnaval agora que passou, polêmicas, né? A gente não está falando aqui nem de partidos, nem de políticos, não é isso. A gente está falando dessa pobreza intelectual, de não conhecer a própria história. Onde, por exemplo, a escola de samba do Rio de Janeiro, ela veio para trazer história, ela veio para aguçar nessa nossa discussão. Teve aquele exemplo, por exemplo, lá das famílias enlatadas, né, que a gente Uhum. ouviu falar bastante, e era uma crítica, né, era uma crítica apenas à família tradicional, abre aspas, que o Brasil é muito mais do que aquilo. Era apenas uma crítica, né? Qualquer pessoa que conhece a história, por exemplo, do nosso país, da história do que os carnavalescos queriam trazer, percebeu muito bem o que ela queria, mas a gente percebe ali um pequeno grupo de pessoas querendo não trazer a história de forma correta, apenas pelo fato de querer conturbar realmente. E aí, por exemplo, tem outro exemplo, o carnaval lá da Bahia, onde as pessoas que trabalham no carnaval, que vendem comida, bebidas, estão ali no meio da rua, elas se sustentam o ano inteiro com o dinheiro do carnaval. Então é preciso a gente entender muito bem a nossa cultura para não falar coisas erradas, para não ensinar os nossos jovens realmente ao erro. E tem um exemplo, por exemplo, que eu gosto muito no carnaval, que eu acho que muitos já aprenderam, a maioria já aprendeu, em relação ao assédio às nossas mulheres. As próprias campanhas não é não Uhum. dentro do carnaval. Você viu aqui, por exemplo, em São Paulo, milhares de pessoas nos blocos, ninguém tocou em uma mulher. Não tivemos um caso de assédio. E isso faz parte da educação. Você concorda, Maria? Concordo, com certeza. O desenvolvimento de competências para além das acadêmicas, das cognitivas, dentro da sala de aula. Então, por exemplo, fomentar o pensamento crítico é muito importante, porque daí você cria a sua própria opinião. Você entende o contexto, o que está sendo colocado, você entende como que a sociedade funciona, você ouve o outro com respeito, mesmo que você não concorde, você formula suas ideias e você age de acordo com aquilo. Pode estar errado, pode não estar, mas você teve todo esse processo mental, todo esse processo de entender toda a situação, avaliar e dar a sua opinião e ter a sua atitude, né? E não a Sim. partir do que um outro fala. E assim, muito provavelmente o que vai acontecer é que você então não vai assediar ninguém, não vai ser violento, você vai considerar questões políticas independente de partido. Então, acho que fomentar o desenvolvimento dessas competências traz essa consciência para os estudantes. Hoje é muito importante a gente falar sobre o mundo e eles conseguirem pensar criticamente sobre isso e buscar Entender, né? soluções e agir Sim. de acordo com o que a sociedade precisa. Eu sempre gosto de falar muito sobre isso, porque eu acho que a gente tem que ter orgulho do que nós somos. O brasileiro, ele é alegre, ele gosta de falar mais alto em relação a outras culturas. Nós, homens e mulheres no carnaval, por exemplo, a gente mora num país muito tropical, muito quente, né? Então, assim, claro que não dá para andar como os italianos.
Então, assim, mas a gente tem que ter orgulho disso. Isso não quer, nós não somos menos ou mais, né? A gente tem essa mania de querer realmente pegar a cultura lá de fora e trazer pra gente, e não é isso. E aí eu volto, por exemplo, nessa história da escola de samba que trouxe, né, essa crítica às famílias. Por exemplo, a gente tem que entender que a gente mora num país onde, olha só a quantidade de mulheres que são chefes de família, mães que criaram seus filhos sozinhas porque foram abandonadas pelos companheiros. E o Brasil parece aquelas, não digo o Brasil, né? Porque ali não era a maioria, era um pequeno grupo que faz barulho. Mas assim, a gente está num país onde olha a quantidade de mães que criam seus filhos sozinhas, né? Olha a quantidade de famílias que são diferentes. Era apenas uma crítica em relação à nossa realidade. Não existe família perfeita e nem padrão. Família é a sua. Você pode até ser sozinho e ser sua própria família, com uma planta, por exemplo, que existem, né, Maria? Sim. Muitos brasileiros que são assim. Então, assim, a gente tem que ter orgulho disso, né? Eu volto às mães solos, porque é um grande exemplo do nosso Brasil. Infelizmente, né? Porque foram abandonadas, não tiveram companheirismo, mas são mulheres que jamais desistiram. Estão aí com os filhos criados, mães até com 4, 5, até 6 filhos, como eu conheço. E essa é a crítica, né, que a gente quer que todo mundo entenda, né? Essa maneira de raciocinar. Então, acho que a educação, vocês estão aí para isso, né? Isso está sendo levado para a sala de aula? Está sendo levado para a sala de aula. A gente tenta, porque é isso, a educação, ela é mais do que conhecimentos técnicos. A educação é educação para a vida. É você entender que você é importante, que você pode fazer a diferença. O Ayrton, ele costumava dizer que todo mundo precisa de oportunidade, que ele era quem ele era porque ele teve oportunidade, porque alguém acreditou no potencial dele. Todo mundo tem potencial, falta oportunidade. Então, o que a gente pensa quando a gente leva soluções para apoiar a escola, é isso que a gente pensa, como que essas sementes podem crescer, como que esses potenciais podem ser olhados, como que a gente dá a oportunidade disso se desenvolver e de cada um ser quem é na sociedade, atuando de forma responsável. Inclusive, Maria, no próximo bloco, a gente vai falar do Ayrton em relação a esse grande exemplo que ele foi, é e sempre será para nós brasileiros. Já já eu quero detalhes do Ayrton em relação à educação e o que ele era, tá, gente? Não sai daí, é rapidinho o intervalo, a gente volta em instantes. Estamos de volta com o terceiro setor, com mais ações e projetos do Instituto Ayrton Senna. A nossa convidada de hoje é a Maria, que faz parte desse incrível projeto, conversando com a gente sobre educação e, claro, o futuro da educação, né? Que é o que mais importa para o nosso país, hein, Maria? No bloco anterior, eu deixei a deixa aqui que a gente iria voltar falando do Ayrton, né? Que, na minha opinião, o Ayrton é um grande exemplo, né? Um cara que veio de classe média, mas chegou onde chegou, sem esquecer da educação, sem esquecer de apoiar. Não subiu a cabeça. Quem teve contato com a Ayrton Senna, até pelas ações que ele fazia também, a gente sabe que foi um cara sempre ali, pé no chão, né? Então, para mim, ele é um grande exemplo de educação. Era isso mesmo? Era isso mesmo. E prova disso, acho que é o legado, né? Isso que ele deixou. O Instituto foi idealizado por ele, junto com a irmã dele, eles fizeram uma conversa, mas o Ayrton, ele sempre se incomodou com o fato de nem todos terem oportunidade. E ele dizia, então, né, como eu contei no bloco anterior, que a oportunidade para desenvolver o potencial é o que todos precisam. Ele teve essa oportunidade, ele sabia do privilégio dele. Ele não era uma pessoa que escondia isso. E aí ele queria dar esse privilégio também, que não é um privilégio, acho que é o mínimo, né? Que as pessoas sejam acreditadas e que elas possam se desenvolver. E aí, numa conversa com a Viviane, com a irmã dele, né? A gente viu agora há pouco ela aí no telão, ele conversou com ela. Olá, a Tem até base. essa frase, né? Se a gente Sim. puder parar, vamos ver se a gente consegue voltar a essa frase do Ayrton, que é uma frase que ficou bastante conhecida, né? Onde as pessoas, inclusive, compartilham, né? Várias vezes. E eu acho isso interessante. Quando eu vejo as pessoas compartilhando essa frase que a gente vai já ver, é realmente um sinal que a gente chegou ao que ele queria, né? Essa Sim. mensagem realmente está sendo repassada. Estamos chegando. E ele falava que se a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que começar pelas crianças.
Então, olha como ele já olhava para isso, Olha aí, né? Maria. A base do sucesso em qualquer atividade está, primeiro, em se ter uma oportunidade que geralmente aparece não porque você cria o momento, mas porque alguém acredita em você, abre a porta. Isso a gente leva para a vida inteira. Eu, por exemplo, particularmente estou aqui porque alguém abriu as portas, né, lá no passado, e assim as portas foram sendo abertas por outras pessoas, e eu tentei retribuir, até tento hoje, eu sempre penso dessa forma. Acho que toda vez que a gente tem um apoio, a gente também oferece o apoio quando é possível, e a vida se encarrega, né? E Exato. acho que é uma via de mão dupla, né? E acho que é isso que ele quis dizer, né, Maria? De você acreditar realmente, de você persistir. E para isso você precisa ter consciência. Então, muitas vezes as pessoas podem até ter uma oportunidade, mas se elas não souberem, assim, o que aquilo significa, porque elas não tiveram ninguém, assim, não teve ninguém que explicasse para elas, é difícil com que elas persistam, né? É difícil que elas continuem acreditando nisso, que elas se acham capazes de ocupar aquele lugar. Então, por isso que é importante a gente trabalhar desde os pequenininhos a questão do desenvolvimento socioemocional, esse olhar integral, para que eles entendam, quando eles receberem essa oportunidade, que todos têm que ter, que é o legado que o Sena deixa, que a gente tem até uma frase que é a educação de qualidade para todos. Então, que todos tenham a oportunidade, começando pela educação. É. Maria, falando mais dentro da história do Instituto, existe acompanhamento após a implementação dos programas, por exemplo? Tem essa continuidade? Tem essa continuidade, tem o durante, então a gente faz todo um monitoramento. A gente tem plataformas digitais, onde faz leitura de cartaz, de falta, de livros lidos, de formação de professores. Então tem todo esse acompanhamento no durante e tem o acompanhamento do depois, como eu contei, por exemplo, depois de 3 anos, mais ou menos, normalmente o Instituto entrega, então, a solução educacional para a rede, é um programa da rede. Mas a gente continua ali próximo, a gente tem consultores externos, que a gente chama de agentes técnicos, que vão apoiando as redes. A gente tem estudos, então, parceria com o IDES, como eu contei, com o INSPER. Inclusive, estava aparecendo Sobral aí, a gente tem um estudo longitudinal que a gente fez ali em Sobral para entender a trajetória. A gente acompanhou os estudantes desde do quinto ano até o ensino médio para entender como foi o desenvolvimento socioemocional deles. Então, Sobral fica onde? Sobral fica no Ceará. Sobral era uma cidade que há 30 anos atrás tinha o pior índice educacional do Brasil. E aí a Viviane foi lá com o dedinho mesmo ali e falou: quero atuar nessas redes aqui, que A são Viviane fica fazendo esse mapeamento, tipo, onde é a as. pior educação? E aí Ela vocês vão fez no esse alvo. mapeamento, falou: e eu quero ajudar essas regiões. E Sobral era essa região mais vulnerável. E teve um estudo em 2020 de gestão que mostrou que né, o município ali de Sobral conseguiu reduzir a distorção idade-série muito, assim, em níveis muito baixos e o abandono escolar em zero. Então, Que assim, legal, né? eles chegaram, em 30 anos, eles saíram do último lugar, em 25 anos, do último lugar para o primeiro lugar do Brasil. E olha que a gente está falando do estado do Ceará, que é hoje um dos mais desenvolvidos e uma das principais capitais do nosso país, inclusive quando se fala em receber turismo, né, e negócios também. Verdade. Incrível, né? E aqui em São Paulo a gente também tem assim números muito expressivos, muito interessantes. A gente tem uma parceria longeva com São Paulo. São Paulo foi nosso primeiro parceiro. Em 1995, a gente ainda não atuava diretamente em soluções educacionais ali para o dia a dia da escola, mas sim aquelas de apoio. Então, a gente começou com Educação pelo Esporte, que foi um projeto que ficou por 30 anos, essa parceria. A gente tem o projeto com a parceria ali com o Centro Paula Souza. A gente fez muitas parcerias com São Paulo, parcerias muito bacanas, Superação Jovem, Escola Campeã, muita coisa legal. Então, São Paulo também a gente tem resultados maravilhosos de aprendizagem, de apoio, né, na alfabetização, de desenvolvimento socioemocional. Nós temos a gente tem uma preocupação muito grande com essa avaliação desse impacto, sabe? De mostrar realmente, porque acho que a gente precisa apresentar isso para a sociedade,
para que a sociedade acredite mesmo na educação e passe a defender a educação como algo importante, necessário, prioritário. Você fala isso, eu fico aqui raciocinando que a nossa sociedade, muitas pessoas não pensam em relação a isso, né? Porque a educação, ela está desde a ponta, ali no meio da rua, dentro da sua casa e para onde você vai. Quer um exemplo? Nós, brasileiros, as mulheres principalmente, né? Algumas famílias trabalham bastante, muitos responsáveis por crianças, por exemplo. Com quem fica seu filho? É? É. É com um professor, é com uma babá, é com uma cuidadora, é com alguém que vem de bairros, às vezes, ou sempre, na maioria dos casos, bairros bastante inferiores. Então imagina se, por exemplo, a pessoa que cuida do seu filho, que fica até mais tempo do que você, em muitos casos, né? Se essa pessoa não tiver educação, se essa pessoa não for uma pessoa que teve oportunidades, o que ela vai passar para o seu filho, já que ela fica a maior parte do tempo mais do que você? E a gente não para pensar nisso, né, Maria? É verdade. E sabe que você falando dessa questão de vulnerabilidade, né, das pessoas que não têm tantas oportunidades, quando essas pessoas elas têm essas oportunidades, e aí a gente estava falando de impacto na pergunta anterior, a gente tem estudos que mostram que os impactos a longo prazo também são muito relevantes na saúde física, Sim. na questão de ganho salarial no mundo do, né, quando a gente fala de mundo do trabalho, e na escolarização de filhos e até de netos. Então, uma pessoa que de uma situação vulnerável que tem a oportunidade de ter uma educação de qualidade, isso reverbera em gerações. Olha só que importante, olha só que legal isso, né? Da Sim. gente conseguir formar uma sociedade que você vai deixar teu filho com tranquilidade com a pessoa que for, porque ela é uma pessoa que ela tem conhecimento da importância Sim. dela na E a sociedade. gente precisa acordar para isso, né? Se você tem, por exemplo, uma condição financeira melhor, se você mora numa casa com maior segurança em relação à grande maioria dos brasileiros, mas uma hora você vai ter que sair de casa. Uma hora o seu filho vai ter que ir para uma escola, uma hora você vai ter que ir, por exemplo, para o supermercado, onde vai ser atendido por várias pessoas de culturas diferentes. Então, assim, não existe essa questão. Claro que você está um pouco à frente quando se fala em segurança por ter essa condição financeira de se proteger mais. Mas isso, no fundo, né, Maria, não quer dizer nada. Uma hora você vai ter que sair do seu carro blindado, uma hora você vai ter que passear em algum lugar, você vai para um aeroporto que vai se misturar com todas as pessoas. Então, se a segurança, eu acho que ela vem realmente da educação. Acho que a educação é a melhor segurança que a gente tem, né? De garantir, inclusive, da gente mesmo, dos nossos familiares. Ninguém escapa, né, Maria? É impressionante como, no É. fundo, tudo termina ali, na educação. E não é muito mais fácil a gente trabalhar a educação do que a gente tentar resolver assim, no paliativo. A Sim, gente está apagando incêndio ao invés de não deixar o fogo acontecer, né? O incêndio começar. E é tão mais fácil se a gente trabalhar na educação e a sociedade pode apoiar. A sociedade pode reivindicar. Essas pessoas que têm condições, elas podem apoiar as iniciativas. Não só, principalmente defendendo em arenas, em fóruns, mas também financeiramente. sim. Se a gente tem condição, a gente tem que dar condição para o outro, né? É isso que faz a sociedade girar. É isso que faz com que todos tenham as mesmas oportunidades. É preciso fazer isso. E assim, Então, essa tem que união olhar. faz muita diferença, né? Faz. Eu tenho até um exemplo que eu gosto de contar que é bastante interessante no meu bairro. Eu moro aqui na zona sul de São Paulo e nós tínhamos um morador de rua que há bastante tempo estava ali no nosso bairro e era uma pessoa que é um pai de 3 filhos, né? Ele é de outro estado e ele foi abandonado pelos filhos e e estava morando na rua em São Paulo. Então, o que que nós, moradores, fizemos ali? A gente mora numa região com muitos restaurantes, bares e de tanto tempo que ele estava no meio da rua, ele foi acolhido, ele foi adotado pelos moradores. Hoje ele tem educação com o apoio dos moradores, hoje ele trabalha como segurança de um dos restaurantes ali da nossa região e é uma pessoa querida por todo mundo, quer dizer, meio que os moradores salvaram a vida desse cara. Era um cara jovem, de 40 anos, pai de 3 filhos, né? E assim, e olha só a loucura, né? Foi adotado pela população, mas é um exemplo de como a educação melhora, né? Hoje ele estuda pela manhã e trabalha à noite. Olha só, que importante. É, o, a educação, ela é a estrutura, né? Ela Sim, dá uma estrutura. Ela te forma uma base e ela te dá uma estrutura para você poder ir
construindo todas as outras estruturas. Até mesmo quando a gente fala de saúde, educação é uma base para que a saúde aconteça. As pessoas só entendem a importância de qualidade de saúde se você tem uma boa educação, se você tem esse entendimento, se você olha para o outro, se você respeita o outro, se você tem responsabilidade, se você é uma pessoa que confia nos outros. Então, eu não é porque eu vivo de educação, faço educação, mas eu acho que eu vivo educação e faço educação porque eu acredito realmente que a educação é a base de tudo. Claro, com certeza. Agora, Maria, para colocar o Instituto, como o Instituto Ayrton Senna, na prática, né, fazer que ele sobreviva por tanto tempo, e claro, estou falando também de futuro, existe sim uma despesa, existe a questão financeira. E aí, como é que o Instituto se mantém financeiramente? Como é que funciona isso na prática? Até para que as pessoas entendam e possam ajudar vocês também. Bem legal essa pergunta, porque é isso, para as pessoas entenderem e aí a gente precisa mesmo de ajuda. Nós somos uma organização sem fins lucrativos. E então, quando a gente implementa um programa, como eu falei, a gente fica um tempo ali, depois a gente apoia, isso tem um custo, não é um custo baixo. Mas a gente não recebe nenhum dinheiro público de estados e municípios. Não existe essa parceria. Não, de estados e municípios a gente não recebe nenhum dinheiro público, de nenhuma rede pública. Então a gente precisa de financiadores, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas. Hoje, a maior parte do nosso orçamento vem de financiadores de pessoas jurídicas, né, de empresas que são parceiras. Então, a gente tem uma parceria muito longeva, por exemplo, com Itaú, de 28 anos, com a Lenovo, com a Arcos Dourados e tantas outras que têm nos ajudado. A sociedade civil, as doações pessoas físicas também acontecem, elas podem ser recorrentes. Tem a nota, aqui o pessoal de São Paulo tem a nota fiscal paulista, pode cadastrar, tem todo o passo a passo na nossa rede social. Em 5 minutinhos você cadastra, você pode doar. Então, a gente depende de doação. Como mais a sociedade pode ajudar vocês, aproveitando esse gancho? De que outras maneiras? Então, eu acho que, primeiro de tudo, acreditando na educação, valorizando, participando de fóruns, atuando, reivindicando. Acho que esse é um ponto muito importante, que é a parte da mobilização, que é ajudar a gente a fazer coro mesmo com a gente sobre isso. E segundo é essa doação, seja doação recorrente ou pontual, pode ser por cartão de crédito, Pix, PayPal, tem diferentes maneiras. E no caso de São Paulo, tem a nota fiscal paulista. Você, ali no seu CPF, você cadastra também uma instituição que você quer ajudar. Às vezes a pessoa acha, o retorno é tão pouco, eu não vou pedir. Não tem problema, coloca ali o nosso CNPJ, que para a gente faz toda a diferença. Para a gente é muito importante. E, além disso, eu estava te contando que ali, como a gente se sustenta, a gente não recebe recurso público, mas a gente tem aquela parceria que eu comentei no primeiro bloco da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, que nós recebemos uma verba para trabalhar com São Luís, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, mas também é a partir de financiadores de pessoas jurídicas, né? Não chega direto pelo governo federal. São essas empresas que trazem cotas ali para que a gente possa ir implementando os programas nesses lugares. O Instituto ele desenvolve pesquisas próprias, por exemplo? Desenvolvemos pesquisas próprias, desenvolvemos pesquisas em parcerias. São pesquisas científicas, a gente tem um laboratório de pesquisa científica dentro do Instituto, chama EduLab 21, temos muitas publicações sobre desenvolvimento socioemocional, sobre os benefícios desses desenvolvimentos, educação integral, e a gente desenvolve também pesquisas empíricas, ali no dia a dia, na ponta, na escola, vamos ver como que o negócio funciona, então a gente também tem muito disso. Então, são várias as pesquisas publicadas, tem no nosso site, tem ali na internet, pode procurar, é tudo muito transparente, todos os nossos relatórios, tudo que a gente faz, inclusive por a gente ter que prestar conta, né, porque a gente está recebendo dinheiro de parceiros, dinheiro externo, da sociedade como um todo, a gente deixa isso tudo muito público, muito claro, e a gente valoriza muito a pesquisa. Mari, para quem está assistindo a gente, tantas pessoas da sociedade como empresários também
Por que apoiar o Instituto Ayrton Senna? Quais são as vantagens para quem apoia? Olha, o impacto de mais de 39 milhões de estudantes atendidos. Então, a gente consegue chegar em muitos lugares. Imagina que são mais de 3 mil municípios já atendidos, todos os estados. Então, a gente consegue chegar naqueles lugares, inclusive de difícil acesso, onde os estudantes mais precisam, onde a sociedade mais precisa. E um lugar que realmente acredita no que faz e que o que fala acontece. Eu acho que um lugar idôneo, que acredita genuinamente que pode transformar a vida das pessoas, a qualidade da educação do Brasil. Antes da gente encerrar, a gente tem inclusive os endereços de vocês, queria que você falasse, eu vou colocar na tela aí, para quem quiser ajudar o Instituto, faz o quê? Procura onde? Quais são as redes sociais? Tem site? Tem o quê? Como é que faz, Maria? Para quem quiser nos ajudar, a gente tem então o nosso Instagram, que é o Instituto Ayrton Senna, a gente tem o nosso site oficial. Tá aí na tela, ó, para quem está em casa assistindo, ó, @Instituto Ayrton Senna, é esse aí, né? É esse aí. A gente tem o nosso site, que é institutoayrtonsenna.org.br. E então fiquem muito à vontade para acessar a gente. Tem Facebook, tem LinkedIn, todos os nossos canais funcionam. A gente está sempre ali de olho em tudo. Super fácil, né, Maria? Bom, Maria, vou ter aqui a ousadia de falar em nome da maioria dos brasileiros, que eu acho que a maioria pensa dessa forma assim. Queria, claro, parabenizar você e dizer que o Instituto Ayrton Senna é de extrema importância para o nosso país. E a gente não quer só 30 anos, não, tá? A gente quer ir para sempre, tá bom? Que você passe tudo isso para outras gerações, para outras pessoas que vão ficar um dia no seu lugar e que o Instituto só cresça, cresça junto com a nossa educação, tá? Vocês são essenciais para o Brasil, tá bom? Parabéns. Muito obrigada. Ai, que assim seja. Obrigada. Parabéns, então. Bom, a gente vai se despedindo aqui da Maria, de você aí de casa. Muito obrigado pela entrevista, tá, Maria? Parabéns mais uma vez por integrar essa grande equipe do Instituto Ayrton Senna, que trabalha por uma educação de qualidade no Brasil, inspirando todas as gerações, que é o que a gente mais precisa nesse momento e sempre, tá bom? A você de casa, obrigado também pela companhia em mais essa edição. Até a próxima do Terceiro Setor. Tchau, tchau. Obrigado, gente.